E a sua senhora também permite? Permite, com certeza, sem problema. Tá bom, então vamos lá. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Não foi bem lembranças dolorosas, então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerosos barracos fizeram uma par de perguntas, logo depois esqueceram, filhos da puta. Acharam uma mina morta estuprada. Deviam estar com muita raiva. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O ML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com 8 na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa: o que fazer para sair dessa situação? Desempregado então, com má reputação, viveu na detenção, ninguém confia não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Faltou água, já é rotina, monotonia. Não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias. São 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre do elemento, o inevitável linchamento, imaginem só. Ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promove e ganha muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado ele sai, vai dar um rolê, não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro eu já consigo ver. Só vão na escola para comer apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem instrumento, sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz? Um mano meu estava ganhando dinheiro, tinha comprado um carro, até Rolex tinha, foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a prebojada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia. 20 anos de idade, alcançou os primeiros lugares, superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque. Gente rica por trás, diretoria. Aqui periferia, miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem. Tudo em casa, costa quente de sócio. A playboyzada muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. Num necrotério qualquer, como indigente, sem nome, sem nada. O homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas. Logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar. À noite chega e o clima estranho no ar, e ele, sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente. Mas na calada coaguetaram seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável. No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem 157 na lei.
Do seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. Eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo mal. Muito cachorro latindo. Vamos! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhece bem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença, eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos matar na crocodilagem. Não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automáticos. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá mais tempo pra mais nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos encontrado morto na estrada do M. Mirim sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Pessoal.